Aqui quem fala é o professor Luiz Alberto, dando continuidade a esse conteúdo da coluna vertebral, né, um conteúdo tão importante. Vamos hoje abordar, né, vamos prosseguir, né, com o conteúdo que nós começamos a falar de uma introdução à coluna vertebral. Falamos sobre coluna cervical. Quero frisar, pessoal, que a nossa aula de hoje é a aula da coluna lombar, né? A aula da coluna torácica ela já foi ministrada lá no tórax, então é bacana você se organizar nesse sentido. Por quê? Quando eu falo de tórax ou caixa torácica, eu falo dos ossos que compõem a caixa torácica, que são o osso externo, as costelas e as vértebras torácicas. Então eu acabo abordando um pouco da coluna vertebral lá em caixa torácica. Tudo bem? Então vamos falar hoje um pouquinho sobre as vértebras lombares. Então, como vocês podem observar, aqui eu coloquei, né, eu sempre coloco dessa maneira nas aulas, né, e aí vocês podem observar que existem aí as diferentes características, né, das outras vértebras, porque isso aí é um martírio para os alunos que estão principalmente na graduação, também os que estão no nível técnico, aqueles que estão galgando para um concurso público, etc. Então, vocês devem ficar muito atentos às diferentes características, ou seja, as diferentes estruturas que existem e as diferentes características. Comentando um pouco sobre a coluna lombar, pessoal, de cara, eu já quero orientar vocês, mudando aqui um pouquinho o slide, eu volto já para a parte anterior. Você consegue observar aqui a vértebra lombar em dois planos ou duas vistas, né? Aqui uma vista ou um plano lateral direito e aqui uma vista superior. Você consegue observar, se você fizer uma comparação aí, e é bacana que você tenha em mãos aí caneta, né, papel, esteja fazendo verdadeiramente um estudo, porque assistir as videoaulas é muito bacana, né? Existem estudos que vêm demonstrando a melhor aptidão para algumas pessoas, para muitas pessoas, na verdade, através das videoaulas, né? Ou seja, através da observação, né, e da audição, né? Ou seja, está ouvindo ali o professor, o instrutor está ministrando sobre aquele conteúdo. E aí, falando um pouquinho de vértebra lombar, eu preciso lembrar que a vértebra lombar ela é o último segmento dos 5, né, cervical, torácico, lombar, sacral e coxígeo. Dos 3 primeiros segmentos ósseos, ou seja, mais uma vez, cervical, torácico, lombar, que pode se confundir, por exemplo, numa prática no laboratório, tá? Ou até mesmo na observação de uma figura lá no curso técnico e etc. Através de uma imagem radiográfica, através de uma tomografia computadorizada, tá? E aí é muito tranquilo de você trocar, né, as estruturas. Então, quando eu observo a vértebra lombar, eu vejo que a vértebra lombar é um pouco mais robusta do que as outras, justamente por quê? Porque a coluna vertebral ela tem uma capacidade funcional de sustentar o tronco. Então, a vértebra lombar, ela, como segmento ósseo, ela vem aumentando a coluna vertebral vem aumentando o tamanho, a sua largura, por exemplo, na região da vértebra lombar. É a sua maior composição ali, principalmente no que tange ao corpo vertebral que nós estamos observando. Estou passando o mouse aqui, ó, tá? Então, quando eu observo essas diferenças, isso me dá um caminho assim muito tranquilo para prosseguir. Voltando para o slide anterior, aqui eu coloquei algumas dos acidentes e características que possuem a vértebra lombar e quero comentar de mais outras. Por exemplo, aqui estou passando o mouse, né? No primeiro tópico aqui, ó, de característica, nós temos o corpo vertebral robusto, né? O corpo vertebral robusto, vou voltar para a imagem lá,
o corpo vertebral, ó, sempre localizado anteriormente na coluna vertebral, ele é mais robusto, ele é maior, né, principalmente no diâmetro transversal, né, laterolateral. O corpo da vértebra lombar ele é robusto, ele é maior do que comparado às outras vértebras cervicais e lombares. Outra característica, outra estrutura, é o formato do processo espinhoso. O processo espinhoso ele é quadrangular ou quadrilátero ou de forma quadrilátera. E aí quando eu observo o processo espinhoso, olha aqui, ó, eu observo o processo espinhoso, ele é também comparado às outras vértebras, cervical e principalmente a torácica, que tem o processo espinhoso inferiorizado para baixo. O processo espinhoso aqui, ó, ele é mais horizontal do que vertical, tá? Principalmente nas primeiras vértebras lombares. Então, o processo espinhoso da vértebra lombar, ele é mais horizontal e ele tem um formato quadrado, por isso característica de um processo espinhoso quadrilátero ou quadrangular. Tá legal, galera? Outra estrutura importante para a gente poder observar na vértebra lombar, inclusive, dependendo da didática ou a literatura que o professor aborde, o seu professor aborde, o processo transverso da vértebra lombar, ele é também conhecido como processo costiforme. Por quê, professor Luiz? Porque se você observar o processo transverso, né, a gente sabe que o processo transverso, eu quero sempre lembrar e frisar isso aí didaticamente para vocês, é a minha maneira de explicar, o processo transverso está sempre voltado lateralmente. Eu faço sempre uma analogia com aquela imagem lá do Cristo Redentor, né, aquela imagem bacana que nós temos lá aqui no Rio de Janeiro, no caso. E aí a gente observa que os processos transversos, eles estão sempre voltados lateralmente, sendo que o processo transverso das vértebras lombares, ele é diferente das outras vértebras. Por quê? Porque ele, numa comparação, ele costuma ser maior, comprimento maior do que as outras vértebras, o processo transverso, e ele é mais afinado, afilado, tá? Ele tem uma espessura menor. E aí, quando você observa a vértebra lombar numa vista superior, como a gente está observando aqui, vou passar mais uma vez o mouse aqui, ó. Você consegue observar que esse processo transverso, ele se assemelha a uma costela. Por isso que aqui, ó, foi colocado que o processo transverso, ele também pode ser chamado de processo costiforme, em forma de costela. É o que nós observamos aqui nessa imagem, tá? O que eu queria deixar bem aqui claro para vocês é que existem dois acidentes que nenhuma outra vértebra possui que não seja a vértebra lombar. Vou relembrar vocês. A vértebra cervical, ela tem o forame transverso, que permite a passagem da artéria vertebral. Ou seja, nenhuma outra vértebra possui aquela característica. Já a vértebra torácica, ela possui a fóvea costal, as fóveas costais, que permitem a articulação lá da cabeça e da face articular do tubérculo costal. Ou seja, cervical tem lá um acidente específico, a vértebra torácica tem lá acidente específico, e a vértebra lombar, ela possui também acidentes específicos que não existem em outras vértebras. Por exemplo, aqui vocês estão observando o famoso processo mamilar, tá? O processo mamilar, ele está aqui bem próximo, né? ou vamos dizer assim, anterior e inferior ao processo articular superior, entre o processo transverso e a lâmina. Entre o processo transverso e a lâmina. Então, nós encontramos o processo mamilar. E outro acidente também que existe na vértebra lombar é o processo acessório, tá vendo? Essa pontinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, essa projeçãozinha aqui, ó, entre o processo mamilar e o processo transverso, dos dois lados, ó, processo mamilar, processo acessório. Esses acidentes, pessoal, são acidentes que só a vértebra lombar possui. Bacana dizer aqui que existe uma relevância anatômica, né, do sistema nervoso em relação a esses dois acidentes aqui. Por quê? Porque existe um ligamento chamado de mamilo acessório, né, um ligamento, ok? Que fica aqui entre o processo mamilar e o processo acessório. Esse ligamento, costumeiramente, ele se ossifica
e forma aqui uma espécie de forame, que permite a passagem de ramos dorsais, na verdade um ramo medial, do ramo dorsal dos nervos espinais, tá ok? Ou seja, são estruturas importantes que nós precisamos aprender para que no conhecimento futuro de outros sistemas nós possamos aí agregar e juntar um conhecimento. Uma outra coisa bacana que eu queria comentar com vocês é sobre o forame vertebral. O forame vertebral da vértebra lombar, que eu estou passando o mouse aqui, ó, ele tem um formato triangular. Quero relembrar que o forame vertebral da vértebra cervical também é triangular, sendo que o forame vertebral da vértebra lombar ele é menor do que o da vértebra cervical, pessoal. Tá? Ou seja, o forame da vértebra cervical é maior, então os forames vêm formando um canal vertebral, né? Obviamente, e esse canal ele vem diminuindo, afilando de cima para baixo. Tá ok? Uma outra coisa mega importante é a relação aqui do forame vertebral no que tange a primeira vértebra lombar. Né? Nós temos partes da medula espinal, galera, que obviamente existem nomes. E um nome muito conhecido é o famoso cone medular. O cone medular ele está localizado exatamente dentro, né, obviamente, do canal vertebral, mas na altura do forame vertebral da primeira vértebra lombar. Os outros forames da coluna lombar, principalmente ali da segunda até a quarta, são encontrados ali o que nós chamamos de cauda equina. Né? Quando você observa isso no laboratório, numa imagem, se assemelha até com uma cauda de um cavalo, por isso o nome. Né? Cauda equina, que são partes, são segmentos ali estudados, né, do sistema nervoso central, ou seja, da medula espinal. Tá ok, galera? Então, olha só, mais uma vez aí, mais um conhecimento bacana para vocês. Assim, várias outras estruturas já falamos de outras vértebras, que são estruturas comuns às outras vértebras. E aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha de vocês aí, comentem, tá? Se inscrevam no canal, galera. Se inscreve aí, divulga isso aí para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas de turma, para as pessoas interessadas, porque esse conteúdo ele serve tanto para você que está no nível médio, tanto para você que está no nível técnico, tanto para você que está no nível de graduação, pós-graduação, e serve também para aquela galera que já passou por algum curso desse que eu sinalizei, ou não estão estudando aí para concursos, por exemplo, concursos como a Polícia Civil, né, concursos para prefeituras, aqueles que já têm curso técnico. Eu vou divulgar aí uma playlist com questões, resolução de questões para EAGS, né, que é a Escola de Sargento Especialista da Aeronáutica. Vou divulgar também questões, vamos estar falando sobre questões de concurso do Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, para aqueles que já têm curso técnico também. Além de outros concursos, galera, de nível superior. Tem muita coisa para a gente poder abordar, tem muito conhecimento e vamos que vamos. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus aí, fiquem todos na paz e até a próxima videoaula. Abraço, galera!